Salve, salve galerinha do canal Falando de Humanas, eu, professor Marco, estou aqui para mais uma aula de História, continuando a aula de Reforma e Contra-Reforma, hoje parte 2. Bora lá? Vamos para a aula que está bem legal e vamos terminar o assunto e entender quem foi João Calvino, como as suas ideias se espalharam e como a igreja reagiu. Bom, conforme o luteranismo foi se espalhando e ganhando adeptos, surgiram novas visões dentro dele, como a de João Calvino. Para o Calvino, João Calvino, que viveu entre 1509 e 1564, ou seja, ele não viveu muito tempo. Para ele, levar uma vida puritana era indício de salvação, ou seja, você tinha que levar uma vida totalmente pura. E ele valorizava o trabalho sistemático, uma vida regrada, moderação nos gastos, e isso acabava valorizando o enriquecimento, justamente o que a burguesia queria. Bom, Calvino acabou favorecendo o capitalismo com as suas ideias. Então, ao valorizar o enriquecimento por meio do trabalho sistemático, uma vida regrada, moderação nos gastos, ele acabou ganhando as graças da burguesia e favorecendo o capitalismo. Ele defendia a salvação pela fé, era totalmente contra o culto à imagem de santos e admitia apenas 2 sacramentos, como Lutero, batismo e Eucaristia. Mas diferente do Lutero, ele acreditava na predestinação absoluta, ou seja, tem pessoas que nascem predestinadas à vida eterna e outras que nascem predestinadas à morte eterna, ou seja, seu destino já está traçado. Calvino foi acusado de herege pelos católicos franceses, ele vai se refugiar em Genebra, e em 1541 ele vai se tornar a principal figura do governo de Genebra. Ele vai exigir que os habitantes levassem uma vida puritana, proibiu festas, teatros, jogos de azar, bebidas alcoólicas, e quem desobedecesse pagava a multa ou era expulso da igreja ou até mesmo condenado à morte. O estilo de vida do Calvino, puritano, rapidamente se difundiu pela Europa e vai surgir calvinistas em vários lugares. Na Escócia eles eram chamados de presbiterianos, na Inglaterra de puritanos e na França de huguenotes. Inclusive, os puritanos vão emigrar em massa depois com a perseguição inglesa para a América do Norte. Agora, na Inglaterra, o bagulho foi meio diferente. Quem conduziu a reforma foi o rei Henrique VIII. Por quê? Porque ele desejava se livrar dos poderes e da interferência do Papa no seu governo, óbvio, e dos impostos que a igreja cobrava por lá. Bom, como começou tudo? Ele pediu para que o Papa anulasse seu casamento com a Catarina de Aragão, filha dos reis da Espanha, já que ela não conseguia dar um filho homem para ele. Só que o Papa se negou, e aí ele decidiu romper com a igreja em 1531. Se separou, casou com Ana Bolena, que era uma dama da corte, e, ao saber disso, o Papa excomungou ele, expulsou ele da igreja. Só que o rei Henrique VIII teve apoio do parlamento inglês, que aprovou o ato de supremacia em 1534, que tornava o rei Henrique VIII e o rei da Inglaterra, os próximos, chefe supremo da igreja, nova igreja nacional, chamada de Igreja Anglicana, ou seja, o Papa não tinha mais interferência nenhuma na igreja da Inglaterra. E a Inglaterra criava uma nova igreja onde o rei era o Papa. A igreja acumulava assim, o rei acumulava o poder religioso e político, ou seja, ele é o chefe da igreja e é o chefe da política. Só que a igreja anglicana conservou a maioria das doutrinas católicas, ou seja, a maioria do que a igreja católica fazia, a igreja anglicana também. Qual a diferença? O Papa não mandava mais nada e o chefe era o rei. Assim, o rei Henrique VIII conseguiu se separar, conseguiu um herdeiro homem e se tornou chefe religioso e político. Só que isso deu problema. Iniciou-se uma série de conflitos entre anglicanos, puritanos e católicos. Já no século seguinte, os puritanos vão migrar em massa para a América do Norte, hoje Estados Unidos, as 13 colônias. E o rei Henrique VIII, o que ele vai fazer? Ele vai confiscar as terras da igreja.
e os patrimônios, tudo. Mosteiro, igreja, convento, e vai vender ou distribuir entre os burgueses e os nobres, ou seja, comprou os caras. Então ele ganhou o apoio do parlamento, da burguesia e da nobreza, se tornou chefe religioso, já era chefe político, conseguiu casar com a Ana Bolena, teve o seu filho, homem, e pronto, se livrou da igreja. Ah, que maravilha. Henrique VIII foi o cara. E quem acha que a igreja ficou quieta diante disso? Jamais. Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer a Igreja Católica, a religião católica, a igreja vai liderar um movimento chamado de Contra-Reforma ou Reforma Católica. Essa reforma foi impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de Trento, ou seja, uma reunião aconteceu na cidade de Trento, hoje Itália, e fez uso de várias coisas, entre eles o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Inquisição. A Ordem dos Jesuítas a gente conhece bem, que foi aquela que catequizou os índios e tinha por objetivo justamente a propagação da fé cristã católica, através da catequese e da pregação, principalmente dos nativos descobertos no Novo Mundo, a América. Já o Concílio de Trento, que foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III, ele rejeitou a doutrina da justificação pela fé do Lutero e a de predestinação do Calvino. Ele também considerou crime a venda de indulgências, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos e o culto aos santos e à Virgem Maria, propôs a criação de seminários, ou seja, os padres, para serem padres, tinham que estudar. Acabava aquela história do despreparo e da má conduta dos padres, e reeditou a Index, ou seja, a lista de livros proibidos pela Igreja e para os cristãos. A Inquisição foi reativada, ou seja, voltaram a morrer pessoas pela fogueira. Bastava uma simples suspeita para que a pessoa fosse chamada para depor. Ela podia ser condenada à perda de bens, à prisão perpétua e às vezes à morte na fogueira. Foram condenados hereges, protestantes, judeus, mulheres consideradas bruxas e pessoas que eram contrárias à igreja. Bom, essa foi a continuação da aula de Reforma contra Reforma. Hoje nós vimos quem foi Calvino, a Reforma na Inglaterra e o movimento de Contra-Reforma. Espero que tenham gostado. Lembrando que o conteúdo inteiro está no www.escolaeducandomais.com ou educandomais.com. Beijos do titio, até a próxima aula e tchau!